Pra gente, cooperar é a chave de tudo. É ter visão de mundo, compromisso com as pessoas e com o desenvolvimento do país. É fazer juntos produtos de alta qualidade que melhoram a vida e a alimentação de todos. Copacol coopera. Coopera com uma alimentação leve e saborosa. Coopera com praticidade no dia a dia. Coopera com o desenvolvimento do produtor local. Coopera com um mundo mais ético e transparente. Coopera com o desenvolvimento social e ambiental. Coopera com relações mais justas e humanas. Coopera com respeito às diferenças. Coopera sempre. Boa noite a todos os cooperados, cooperadas, familiares, a todos que estão conectados ao canal oficial da Copacol no YouTube. Muitos de vocês já me conhecem, eu sou o Douglas da Silva, sou gerente da integração de aves da Copacol. Estarei hoje, nessa noite, mediando a nossa apresentação sobre pontos críticos de manejo inicial para frangos de corte. Antes de passarmos a nossa parte técnica, gostaríamos de que vocês acompanhassem o vídeo institucional da Copacol, que mostra... Pra gente, cooperar é a chave de tudo. É ter visão de mundo, compromisso com as pessoas e com o desenvolvimento do país. É valorizar todos que fazem parte dos processos de produção para que o alimento chegue com qualidade até a mesa de milhares de famílias. Desde o início, em 1963, o padre Luiz Luise e outros 32 agricultores criaram a Copacol, com o objetivo de fornecer energia elétrica para a comunidade. Com o passar do tempo, a cooperativa precisou se transformar, os negócios cresceram e as novas gerações continuaram construindo essa história de cooperação. Pessoal, vindo, e um desses agricultores era o seu pai. Como é que foi participar dessa história e entrar nessa história na Copacol? Olha, esses associados que começaram tiveram muita coragem. Muita coragem, porque entraram com uma cara e o peito e a luta só, né? O que significa a Copacol para a sua família, para o senhor? Olha, falar a verdade, é o esteio das nossas famílias. É o que alavancou todos nós, como todos os nossos vizinhos, todos, né? Ao longo dos anos, a Copacol diversificou suas atividades. A estrutura agrega mais de 10 mil colaboradores e 6 mil cooperados que carregam a essência do cooperativismo. Com estratégias bem definidas, a cooperativa cresce a cada dia. A primeira atividade foi a agricultura. Mais de 1.200.000 toneladas de grãos são recebidas por ano. A soja e o milho, entregues pelos cooperados, são transformados em ração que abastecem toda a integração. As unidades de recebimento de grãos e insumos estão localizadas em cidades do oeste e sudoeste do Paraná. O amor pelo trabalho no campo e a dedicação dos trabalhadores refletem nos produtos comercializados na própria rede de supermercados e que também são distribuídos pelo Brasil e exportados para mais de 60 países. O faturamento anual da Copacol é de mais de 5 bilhões de reais. Na avicultura, a Copacol e a Unitar abatem em média 700.000 aves por dia. Pioneira no sistema integrado de produção de tilápias, a Copacol é a maior da América do Sul. São 160.000 tilápias processadas por dia. E como a cooperação faz parte da nossa essência, em parceria com a Frimeza, a cooperativa também investe em suinocultura
e bovinocultura de leite. A Copacol coopera com o meio ambiente. Diariamente, 2,5 milhões de litros de água são reutilizados, além dos projetos de reciclagem, reflorestamento, tratamento de resíduos e produção de energia. Com o propósito estratégico RG Copacol, um novo ciclo começou, com metas de crescimento para todos. Para os colaboradores, a cooperativa investe constantemente em capacitação. Tiago, como é que você vê as oportunidades que a Copacol oferece? A Copacol ela tem crescido muito nos últimos anos, ampliado seus negócios. E com esse crescimento surgem as oportunidades. O mais bacana da Copacol é que ela tem programas de desenvolvimento dos seus colaboradores, programas de estágio, programas de trainee, vários treinamentos e busca fazer com que os seus colaboradores cresçam dentro da estrutura. Eu mesmo sou um exemplo de uma pessoa que veio de um desses programas, então o mais bacana da Copacol é isso. A gente trabalha aqui, mas tem muita oportunidade de crescer, se desenvolver e poder evoluir dentro da empresa. Além da capacitação para os colaboradores, os projetos de geração de valor promovem diversos eventos técnicos, grupos femininos e de jovens, incentivo à cultura, esportes e educação. Serão mais de 35 mil crianças e adolescentes até 2023. Marciana, como é que você vê essa preocupação permanente da Copacol com as futuras gerações? Eu vejo como um grande projeto essa parceria que a Copacol desenvolve hoje com a Casa da Cultura, e eu posso dizer pela minha filha Laura. Ela frequenta desde os 6 anos o balé, e depois que a Laura começou a frequentar, nós começamos a perceber uma desenvoltura maior na destreza dela, nas habilidades. Hoje a Laura frequenta a oficina de canto e também a de teclado. E é assim, maravilhoso o desempenho que ela vem tendo nas apresentações, a forma dela se comunicar, dela participar dos eventos. Então ela tem uma grande facilidade hoje, então nós só temos que agradecer por essa grande parceria. Para os mais de 6 mil cooperados, a Copacol oferece oportunidade de diversificação e desenvolvimento. E você, Gelsi, que se associou há pouco tempo à Copacol, como é que você vê o seu futuro? Qual o seu sonho? Eu sou associada nova na Copacol, mas a Copacol já faz parte da minha vida. Desde a minha infância, né? Nós viemos do Rio Grande do Sul e meus pais, quando chegaram aqui, eles viram na Copacol uma parceira. Eu sempre convivi com a figura Copacol. Ela era a empresa que dava segurança aos meus pais. Como associada, eu penso em expandir mais na piscicultura e também na avicultura. Eu não quero parar. Por quê? Porque eu sei que como eu herdei isso dos meus pais, eu quero que meus filhos herdam isso de mim. E quero que os meus netos, eu sonho com eles correndo ao redor desses açudes, cuidando dos frangos, brincando aqui e crescendo também. E por que não? Aqui é uma fonte de renda. Diante de toda essa evolução, a Copacol continua cooperando com o crescimento de seus cooperados, colaboradores e parceiros. Seu Walter, diante de tudo isso que a gente já viu, quais são as expectativas da Copacol para o futuro? A expectativa do futuro da nossa cooperativa é de sucesso e é de otimismo. Se nós olharmos toda a história dos seus mais de 57 anos, ela veio crescendo, criando oportunidades para os seus cooperados. Seus cooperados, donos da cooperativa, sentem a segurança e a satisfação de poder crescer nos seus negócios, ter uma melhor condição de vida pela sustentação e a segurança da cooperativa. E ela vai continuar crescendo, proporcionando oportunidades, trazendo a satisfação e a oportunidade aos cooperados, fazendo com que nós possamos participar dos mercados. A cooperativa é uma produtora de alimentos e ela, cooperados, colaboradores com a sua dedicação profissional, continuará tendo sucesso, participando do mercado e crescendo. Oportunidades para produtores, para colaboradores e gerando alimentos de qualidade para o país e para o mundo. A Copacol coopera com relações mais justas e humanas. Tem compromisso com as pessoas e com o desenvolvimento do país. Ela inspira o mundo com suas ações. A Copacol coopera sempre. No vídeo podemos ver a essência da nossa cooperativa, destacando a cooperação
em todos os negócios, oportunizando várias oportunidades no campo, gerando satisfação. Um bom exemplo de cooperação, gostaríamos de destacar o aprendizado do trabalho em conjunto, destacando e parabenizando o cooperado de Nova Aurora, o senhor Edilson Fabres, que trabalha com família, esposa, filho e genros. Além dos 428 pontos de IEP, Índice de Eficiência Produtiva, ele obteve um lucro por cabeça de R$ 1,65 por frango entregue no ciclo de 48 dias que as aves ficaram sob sua responsabilidade. O peso médio das aves chegou a 3,746 kg, a conversão alimentar 1,73 e um crescimento diário de 78,04 gramas. Esses índices de produtividade fizeram com que o Edilson Fabres recebesse o maior valor pago na história da cooperativa por cabeça de aves entregue. Essa remuneração recorde ocorreu em janeiro de 2021. Isso reflete todo um equilíbrio, todo o potencial da cadeia avícola Copacol, destacando todo o contexto, desde a base, a formação dos lotes, a nossa nutrição e também o trabalho dedicado do produtor e toda a família com os cuidados diários que possibilitaram um resultado expressivo dessa natureza. Também queremos parabenizar os produtores destaque da semana de 31 de janeiro de 2021 a 6/2 de 2021. Destacamos a cidade de Corbélia, o senhor Pedro Afonso Pereira, do município de Corbélia, com 430 pontos de IEP. Também destacamos das cidades jesuítas, o senhor Nelson Marcon, do município, que fez 432 pontos. E também no município de Cafelândia, o senhor Paulo Manuel da Costa, com 443 pontos de IEP. Bom, esse é um momento de aprendizado, um momento de muita evolução. E falando um pouquinho dessa evolução de resultado, nós temos esse gráfico onde trazemos a evolução em pagamento por cabeça entre os meses de dezembro de 2020 até fevereiro, parcialmente, de 2021. Observamos aqui um resultado em dezembro de 95 centavos, que foi a remuneração por cabeça. Avançamos para R$ 1,03 de pagamento médio por cabeça em janeiro. E nesse momento, estamos vivendo um cenário ainda melhor, com R$ 1,06 de pagamento por cabeça. Esses são números de pagamento médio, mais uma vez destacando que reflete um bom esforço, um bom trabalho realizado de uma forma sinérgica, uma forma integrada, de toda a cooperativa, com seus cooperados, o trabalho dedicado nas propriedades, destacando essa oportunidade, destacando essa receita, essa renda que está sendo oportunizada e trazendo uma satisfação muito grande para todos. E nesse momento, iniciando a nossa live, nós gostaríamos de destacar que é um momento de aprendermos ainda mais, para compartilhar experiências, podermos discutir, comentar, realizar perguntas e também destacando que todas as perguntas que não forem esclarecidas durante a nossa live, elas serão esclarecidas no programa de rádio Estação Copacol durante os dias seguintes, nas semanas seguintes. A nossa conversa de hoje será com um tempo limitado a 40 minutos de apresentação. Nós abordaremos o assunto pontos críticos de controle para manejo inicial de frangos de corte. Será realizada por nosso médico veterinário, Ricardo Clemente. Ricardo Clemente é supervisor da assistência técnica da Copacol. Ricardo passou por diversas unidades, tem uma boa experiência já com frango de corte e certamente irá nos prestigiar aí com várias informações essas relevantes, que certamente nos colocarão num patamar diferente, de mais padronização nos manejos e, consequentemente, promover uma evolução para a nossa avicultura, possibilitando resultados cada vez melhores. Ricardo, fique à vontade, a apresentação está com você. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos que estão participando dessa live. O tema de hoje, então, proposto, são pontos críticos de manejo inicial para frangos de corte. Dentro desses
pontos críticos, né, que vamos tratar hoje, eles vão estar diretamente ligados a indicadores de performance, que são eles: peso inicial, conversão alimentar, viabilidade e uniformidade. No decorrer dessa live, a gente vai perceber que todos esses indicadores eles estão atrelados um ao outro. Por exemplo, o peso inicial está atrelado diretamente à conversão alimentar. Se nós temos um peso inicial muito bom, né, com o potencial máximo do pintinho que a gente recebeu, consequentemente, ele tem um intestino maior, um desenvolvimento de órgãos melhor. Consequentemente, melhor absorção dos nutrientes disponíveis no seu intestino e melhor desenvolvimento dessa ave. Então, com certeza, uma conversão alimentar melhor. Tendo um pintinho de melhor qualidade, mais uniforme, maior, nós temos uma mortalidade inicial e, consequentemente, uma eliminação ou lote desidratado com uma quantidade menor. Então, a mortalidade desse lote tende a ser menor, tendo mais viabilidade, mais aves entregues ao abate. Também, tudo isso está atrelado, né, um peso melhor, menos eliminação, menos refugagem do lote, está atrelado diretamente à uniformidade do lote. E o objetivo final que nós temos é entregar um frango de ótima performance, com menor conversão alimentar e com maior remuneração para o produtor e um maior aproveitamento na planta de abate. Então, o objetivo aqui de trabalhar, né, nos 3 segmentos: pré-alojamento, alojamento e pós-alojamento, contemplando aqui o manejo inicial dos lotes. Vamos falar de cada um separadamente, né, iniciando aqui pelo pré-alojamento. Não temos como falar de pré-alojamento sem iniciar falando de pré-aquecimento da pinteira, né, que hoje recomendamos a utilização de pré-aquecimento para o verão 24 horas e para o inverno de 48 horas. É um investimento que o que a gente investe, a gente recupera em muito mais. Então, quem não faz, a maioria dos produtores já consolidaram muito bem esse manejo, né, e quem faz, vê que a recuperação de todo que é investido recupera e sobra dinheiro, né? Então, para não ter muita perda de temperatura, né, então a gente deixar o aquecedor ligado previamente, a gente desliga a ventilação mínima, né, o suficiente para não condensar o aviário. Um exemplo de ciclo que a gente vem trabalhando muito bem é 3 minutos a ventilação ligada por 30 minutos desligada. Então, a maioria do calor que a gente vai injetando com a nossa máquina de aquecimento para dentro do barracão, ela permanece lá sem ser removida. Então, tem a capacidade de começar a aquecer toda a estrutura. O objetivo do pré-aquecimento é aquecimento do papel, da cama, dos postes, das paredes e das muretas. Mas por que a gente fala que a gente quer aquecer todo o barracão? O papel aquece muito rápido, né? Então, ganha temperatura rápido, como ele perde temperatura rápido também. Então, logo que a gente estabelece a ventilação dentro do barracão, se o papel, a cama, os postes, as paredes, tudo não estiver aquecido, o papel vai começar a perder a temperatura, logo ele vai esfriar e as aves começam a se amontoar, se aglomerar, sem consumo, né? Então, é isso que a gente não quer. Nós queremos que a cama esteja aquecida, o papel, poste, paredes e muretas. Quando a gente liga a ventilação, que o papel poderia começar a esfriar, não vai esfriar porque a cama está aquecendo. Então, é isso que a gente busca com esse manejo. E tem sido muito assertivo. Produtores que fazem, recomendam. E, por consequência disso, a redução de amônia no momento do alojamento. Principalmente no inverno, né? As temperaturas estão mais baixas, né? Nós estamos fazendo todo o manejo do intervalo e não percebemos a presença de gás dentro do barracão, de presença de amônia. No momento que ligamos o aquecedor, né, surge um gás, né, começa a subir e fala, mas o intervalo inteiro não tinha nada de gás dentro do barracão. Por que isso acontece? Nós temos um pouco de umidade na cama, por mais que ela esteja muito seca, né, chegando no alojamento, porém nós não temos temperatura suficiente. Para que o gás se desprenda da cama, né, que produza gás, a gente precisa ter uma temperatura mínima de 28 graus para isso acontecer. Então, às vezes, passa o intervalo inteiro, não aparece o gás, e quando a gente começa a aquecer, isso às vezes pode ser muito próximo ao alojamento, né? Tem bastante amônia dentro do barracão, bastante gás, nós temos que trabalhar bastante ventilação, não conseguimos, às vezes, equilibrar o aquecimento com, né, a ventilação, e daí pode ser que a gente tenha problema de frango cego, tenha problema de refugagem. Então, qual que é a nossa indicação? Fazer isso previamente, né?
Então, faz o aquecimento, esse gás vai desprender, a gente vai remover dentro do barracão. Uma vez que ele é desprendido, ele não volta mais para a cama. Então, no momento que o pintinho chegar, a qualidade do ar vai estar melhor, nós podemos trabalhar com uma ventilação mais ajustada e aproveitar melhor o calor que a nossa máquina está injetando dentro do barracão. Então, esse é um ponto muito importante do manejo pré-alojamento. Aqui, evidenciando, aqui temos uma câmera termográfica que ela faz o seguinte, ela mede, né, então uma câmera ela mede a intensidade de calor da superfície. Então, exemplo aqui, nós temos um pezinho de pintinho, né? Então, aqui, quanto mais roxo for, mais frio. Quanto mais vivo aqui, né, mais amarelo, mais quente é. Nesse caso aqui, né, a gente olha para a pata do pintinho, nas extremidades, principalmente, já está ficando roxo, então está ficando frio. Um barracão que não foi previamente aquecido. Ele começa a perder a temperatura para o papel, para a cama. Então, o pintinho tem uma alta capacidade de absorver a temperatura da cama e também, da mesma forma, de perder. Então, aqui, ó, 24 graus, ele está perdendo temperatura. Provavelmente é um lote que está se amontoando, as aves estão se aglomerando e não tem consumo de ração de água. Já uma cama que está aquecida, né? Então, aqui bem na extremidade, está bem vermelho, bem amarelo, intensidade forte, 37 graus praticamente, 36,9. Então, aqui está o benefício de a gente fazer um bom pré-aquecimento nos nossos barracões, tanto no verão quanto no inverno. Aqui um trabalho da COB que foi trazido, né, de peso dos pintinhos aos 7 dias, né, comparando a temperatura da cama, que fala concreto, né, mas trazendo aqui para a nossa realidade a temperatura de cama. Então, aqui, vamos direto para o resultado, né? Quando a temperatura é maior que 28 graus, né, o peso de primeira semana saiu de 171 gramas, quando a temperatura era menor que 28 gramas, para 186 gramas. Ou seja, quanto maior, quando a gente aloja numa cama com a temperatura maior que 28 graus, o peso corporal do pintinho, nesse trabalho, foi 15 gramas melhor. Da mesma forma, para a mortalidade aos 7 dias, né? O mesmo exemplo, né? Aqui, temperaturas em pintinhos alojados em camas com temperatura maior que 28 graus, a gente teve uma mortalidade de 0,96% do lote. E quando a gente fez o alojamento em cama com menor temperatura de 28 graus, a mortalidade, né, foi 1,31%. Ou seja, 0,3% a mais de mortalidade em relação ao lote que foi previamente aquecido. Então, não temos dúvida, isso é uma coisa que está bem consolidada, vale a pena fazer, que a gente recupera todo esse investimento. Passando aqui para um ponto também muito importante, que é o ajuste da altura do bebedouro. Estivemos andando bastante nos últimos dias, olhando para esses manejos, né? E chegamos numa medida, né? Porque a gente não sabe exatamente que tamanho que vai ser o pintinho. Se vai ser um pintinho de uma matriz um pouco mais velha, com o pintinho um pouco maior, ou se a gente vai ter um pintinho, às vezes, que é uma matriz um pouco mais nova, o pintinho ele é um pouco menor. Então, nós chegamos numa regulagem média. Então, para ajustar a 8 centímetros, contando da ponta do bico até o papel. Esse seria uma altura que tanto o pintinho menor quanto maior vai conseguir tomar. Porque no momento do alojamento, é um momento bem tumultuado, corrido, não dá tempo de ficar fazendo esses ajustes. O pintinho está ali, quanto antes a gente der água, ração e alimento para ele, então, antes ele vai iniciar consumo, antes ele vai iniciar o desenvolvimento. Então, aqui, ó, da ponta do bico, né, 8 centímetros do chão. O pessoal tem uma prática interessante de fazer, né, aprendemos isso com os produtores, né? Então, de medir aqui a altura, fazer um gabarito. Então, pega uma madeira, um cabo de vassoura, bate um prego aqui. Então, a gente tem certeza que todo o barracão a gente consegue fazer com 8 centímetros. Mas só sair, ajustando na cordinha, todo o barracão vai ficar no mesmo molde, nesse gabarito. E o ajuste é na altura do olho do pintinho, né? Aqui não resta dúvida, né? Está exatamente na altura do olho do pintinho. Então, ele vai fazer o consumo de água desde o primeiro minuto que ele estiver dentro do barracão. Nesse caso que o produtor já tinha regulado previamente, o pintinho já estava tomando água, antes de a gente terminar realmente de descarregar as aves. Então, o acesso é imediato, isso é muito importante. Da mesma forma, fazer o flushing, né? Regular o flushing do bebedouro previamente. Então, fazer um fluxo contínuo, né?
Então, abre a ponta da mangueira lá, deixa correndo uma fitinha de água, né, um pouquinho, que faça um fluxo contínuo. Qual que é o objetivo que a gente tem com isso? É manter a água sempre fresca, né? Então, às vezes a gente deixava um pouquinho mais de tempo, né, para fazer. Assim não, a gente abre direto e mantém um fluxo sempre, a água fresca, sempre a água em condições de bebida da ave. Outro ponto muito importante do pré-alojamento é a vazão do bebedouro, que deve ser regulada também previamente ao alojamento. Ajustar a vazão aqui para 50 ml, ajustar a vazão para 50 ml, pois, por que 50? A gente fala de 40 a 60. Porém, quando a gente coloca 40, em alguns nipples, ele não sai, não tem força para sair, pressão suficiente para sair na ponta da mangueira, no flush. Então, a gente coloca 50 aqui, porque independente do nipple, ele vai ter uma boa pressão, né? Então não vai faltar água para o pintinho, né? O bico não vai ficar duro a ponto de fazer alguma restrição de água, e também ele consegue dar fluxo para a saída do flush. Importante, ligar o flushing e depois ajustar a vazão. Então, primeiro liga o flush, abre, coloca essa fitinha correndo e depois ajusta a vazão. Se a gente fazer o inverso, regular primeiro a vazão, quando a gente abre a ponta do flush, ele acaba baixando um pouco a pressão e talvez entrando num nível ali que fique muito baixo para o consumo da ave, restringe um pouco o consumo da ave. Outro ponto importante evidenciado é a questão do volume de ração, né? No comedouro, na linha. Esse prato ele já tem uma certa altura, né? Então, todos têm uma certa altura, né? Ele é feito para uma ave um pouco maior, né? Então, nós precisamos melhorar esse acesso da água. De que forma que a gente pode melhorar isso? Deixar conforme a foto da direita aqui. Deixar o comedouro repleto de ração, né, que logo a ave nunca teve dentro do barracão. Ela não sabe onde tem a água, né? Ela não sabe onde tem ração. É por isso que é importante deixar na altura do olho a água, porque o pinchinho vai passar por ela, vai bicar, vai chamar atenção. Da mesma forma a ração. Ela vai passar, vai ver, vai chamar atenção, começa a bicar e inicia o consumo. Ela aprende a fazer o consumo da água e da ração. Se cair ração ao redor, não tem problema, vai ser a primeira ração que a ave vai comer, é até bom que caia um pouquinho ao redor. Da mesma forma para o comedor infantil. Quanto mais repleto ele estiver, melhor. A ave vai aprendendo a comer direto no comedor infantil. Mais para frente vamos ver melhor isso conforme o alojamento. Distribuição de ração no papel. Um outro ponto importantíssimo. É espalhar a ração no papel o mais uniforme possível, para ter um acesso imediato ao alimento. Então, de que forma? É fazer uma distribuição de ração não em montinhos, em porções, é jogar assim, polvilhando mesmo, né? Quanto mais esparramado tiver, melhor. Por quê? A ave tem acesso imediato. Ao despejar a caixa, né, ela já vai pisar em cima da ração, isso vai chamar atenção e ela já começa a ter o acesso imediato. Mais para frente vamos ver os benefícios disso com o pinchinho dentro do barracão. Aqui também aproveitando a foto infantil, derramando de ração, né, facilitando o acesso da ave. A gente indica que seja pesado, né, a ração separado e fazemos aqui 10 gramas por ave no primeiro dia. Então faz uma boa distribuição para o alojamento e divide em 3, 4, 5 porções conforme for o consumo da ave durante o dia. No segundo dia, se o papel estiver seco, em boas condições, nós podemos continuar jogando ração. Se for um período chuvoso, como enfrentamos há poucos dias, que ele já estiver úmido, com muitas fezes, aí já não vale mais a pena insistir. Já iniciamos com o comedor infantil. Outro ponto importante é fazer o recolhimento, né, de todo o defletor. O defletor ele é mais importante a partir dos 21, 28 dias, quando a gente precisa ventilar de fato esse barracão. Até lá ele pode ser um problema para nós, porque quando a gente tem uma ventilação ligada aqui a gente tem uma altura de forro, então quase não tem corrente. Porém aqui, como ele está abaixado na beirada, ele cria corrente de ar e começa aquele pintinho corredor. Corre para frente, corre para trás, né? Então indicando que tem presença de corrente de ar. E o pintinho não gosta de corrente de ar, ele gosta de velocidade zero. Então precisamos amarrar, né, completamente fora do barracão. Destacar, Ricardo, realmente essa questão do consumo de água e ração ela é de suma importância, né? Até para frisarmos bem esse ponto. Destacamos que um pintinho recém-nascido, 85% dele é composto por água.
E dentro dessa condição, nós precisamos realmente fazer com que esse pintainho ingira 50% do peso dele em água no primeiro dia, ou seja, um pintainho de 40 gramas, ele tem que fazer ingestão de 20 ml de água e 25% do peso dele em ração. Mas antes da gente dar sequência, Ricardo, veio uma pergunta da senhora Marlúcia Nonato Teodoro, onde ela gostaria que fosse explanado um pouco mais sobre a questão do exaustor ligado durante o pré-aquecimento. 3 minutos ligados a cada 30 minutos que você dá de intervalo dele parado. Ela gostaria que fosse explanado um pouquinho mais sobre esse tema. A ventilação nesse momento, Douglas, obrigado pela pergunta. A ventilação nesse momento é apenas para retirar a amônia de dentro do barracão. Nós não queremos, de fato, ventilar o barracão. Até mesmo é importante que fique com a menor ventilação possível, porque nesse momento vai estar acumulando bastante amônia dentro do barracão, e a amônia serve de um desinfetante natural. Então, pensando em salmonela, a gente tem uma alta eliminação por alta concentração de amônia, de gás dentro do barracão, então até é bom que esse gás se acumule. Então, a ventilação que a gente diz, o exemplo de 3 minutos ligado, né? Então, o ciclo de ventilação mínima, 3 minutos ligado por 30 desligado, é de fato só para não deixar condensar a umidade no forro. Porque às vezes quando fica muito tempo e aquece, começa a liberar bastante umidade dentro do barracão e começa a condensar isso no forro. Então, o objetivo, dá para até espaçar um pouco mais, dependendo da condição do ambiente, se tiver um período mais seco, mas a ideia é a gente ajustar um ciclo de forma que não condense o barracão. Ventilar o menos possível para que a gente aproveite melhor, né, aproveitando até a foto aqui, o calor que está sendo injetado para dentro do barracão, né, para que possa aquecer o papel, aquecer a estrutura como um todo. Eu acho que fica bem claro, né, Ricardo, que essa ventilação é quando ainda não chegaram os pintainhos. A partir de quando eu entro com um ciclo normal de ventilação, ou seja, as ventilações que nós estamos recomendando. Aqui nós temos uma imagem realmente com um pintainho, mas essa ventilação é anterior aí, dentro do pré-aquecimento, né? A partir de quando eu começo o ciclo normal? A partir do momento que a gente colocar o pintainho para dentro do barracão, de fato, né? Nós vamos passar um procedimento de como conduzir aqui o manejo inicial, mas podemos ajustar isso meia hora antes do alojamento, 20 minutos antes, né, já para iniciar o ciclo e começar a remover a maior quantidade de amônia que está lá dentro. Então, 30 minutos antes seria o suficiente. Ligar, acionar, colocar no ciclo normal ali. Nós trabalhamos com um ciclo de 5 minutos, né? Então, depende do tamanho da pinteira, né? A gente vai trabalhar o ciclo de ventilação mínima. Isso vai depender, né, a quantidade ligada por quantidade desligada, vai depender do tamanho da pinteira, da quantidade de exaustores que é acionado nesse barracão e do tamanho do exaustor, né, da capacidade de sucção dele. Então, para a gente entrar no mérito de quantos minutos desligado quando está o pintinho, teríamos que saber o tamanho da pinteira de cada barracão. Obrigado, Ricardo. Dando sequência ao uso de divisórias, também que é importante a gente fazer previamente ao barracão. Qual que é a importância da divisória? A distribuição das aves dentro do galpão. Então, aqui nós temos uma foto já de um alojamento que já está realizado, né? Nós temos a mesma quantidade de pintinho nesse box, nesse box, nesse box, nesse box. Então, já no momento do alojamento, nós já dividimos o número de caixa, né, conforme o espaço que tinha dentro do barracão, conforme as divisões. Ou seja, nós temos a mesma quantidade de bico de água, de comedor infantil, linha, ração no papel, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Então, nós temos uma menor competição, né, das aves pelo alimento, pela água. Então, proporciona uma melhor distribuição e uma melhor performance. Então, diminui a competição por água e ração, melhora a qualidade da cama, né? Por que melhora a qualidade da cama? Nós temos uma área maior, né, uma área igual, né? Os pintinhos excretarem suas fezes, parte dessa umidade das fezes, ela vai se desprender, né, vai evaporar, e a exaustão vai levar embora para fora do barracão, e parte dessa umidade vai ser absorvida pela cama. Quando a gente tem bem distribuída, a qualidade de cama é muito melhor. Um outro intuito é criar uma barreira, né, evitar a migração de pintinhos. Quando está muito quente, vai todo mundo para frente. Quando está muito frio, vai todo mundo para o fundo.
Nesses momentos, a densidade nesses locais vai aumentar muito, a competição por água, ração, por espaço, vai aumentar muito, e é o momento que a gente começa a perder a uniformidade do lote. Uniformidade que, uma vez perdida, dificilmente, pelo ciclo ser tão curto de vida do frango, a gente vai conseguir recuperar ela. Então, a divisória é uma coisa que está bem consolidada, né? A grande maioria dos produtores já vem utilizando e dá um bom resultado, principalmente quando a gente fala de uniformidade. Chegando já ao final aqui de nossa montar os pinteiros, importante colocar os canos paralelos, né? Quando a gente tem a descarga frontal, né, os canos paralelos vindos lá da porta da frente até o final da pinteira. Sempre utilizar 2 canos para evitar quebra de caixa, né? Se a gente coloca a base da caixa não é preparada para colocar num cano só, a estrutura é frágil, né? Quando tem um peso muito alto, quando a gente se coloca em cima num cano só, ela quebra no meio. Então, importante, temos os canos disponíveis, colocar em cima de 2 canos, até facilita para empurrar com maior agilidade. O que nos traz de benefício isso? Agilidade na descarga, evita tombamentos de caixa e esmagamento e evita as quebras de caixa. Da mesma forma quando a descarga é lateral. Só que daí nós temos que ter um suporte lateral aqui. O suporte pode ser feito de vários materiais, principalmente ferro. Quando a porta é bem no meio, a gente faz um que vem até no meio do centro do barracão e que desça para uma lateral e coloca os canos também do início ao fim do barracão, para facilitar o deslocamento das caixas. Aqui tem um exemplo, né, de um produtor que fez isso. Está descendo as caixas aqui e vai empurrando, vê que dá para fazer um fluxo muito bom, né? Já vai descendo aqui, né, pega de 2 caixas e vai empurrando e o pessoal já vai lá no fundo distribuindo. Dá um fluxo muito bom na hora de fazer o descarregamento. Então, fechamos aqui a primeira parte, que é o pré-alojamento. Destaca esse ponto aqui, que é um dos mais importantes dentro do ciclo que a gente está falando. Por quê? Tudo que a gente faz previamente não precisa fazer no momento do alojamento, certo? Meio que óbvio. Mas o momento do alojamento é muito conturbado, né? É bastante coisa para fazer, tem bastante manejo. Então, tudo que a gente falou até agora tem que ser feito previamente, 1, 2, 3 horas antes, tem que estar tudo pronto, tudo reguladinho, né? Para, à medida que o pinchinho for descarregado, ele já tem acesso à água, à ração, a uma cama de boa qualidade, aquecida, né? Então, todos esses manejos devem ser feitos previamente. Esse é um ponto muito importante. E partimos agora para o momento do alojamento. Trazemos aqui um número ideal de pessoas que a gente acompanhou para ter um fluxo bom no alojamento, ter um tempo adequado e não represar pintinho lá, porque às vezes é a primeira entrega, né? Tem mais entregas. Cada vez que a gente vai represando, vai atrasando para os demais produtores. Então, a gente traz aqui até 15 mil aves. 6 pessoas seria o ideal. É um tempo máximo de 15 minutos. Até 22 mil aves, 6 pessoas para fazer a descarga, um tempo máximo aí de 20 minutos, tempo ideal de 20 minutos. Até 34 mil aves, 10 pessoas, 30 minutos. Essa seria uma sugestão para conseguir atender esses tempos e fazer uma descarga mais rápida, né, e ganhar a qualidade do pintinho também. Então, aqui marcando o recebimento dos pintinhos, né, chegada. Recebimento dos pintinhos. Primeiro passo que vamos fazer é desligar o aquecedor. Por que desligar o aquecedor? Nos acompanhamentos a gente presenciou situações assim, estava aquecendo, o aquecedor ligado, a caixa na frente, a temperatura dessa caixa aqui estava a 54 graus, então esses pintinhos, se não fossem rapidamente removidos, iria ter mortalidade dentro da caixa já. O que não morresse no momento, iria morrer na primeira semana com um pintinho desidratado, um pintinho que superaqueceu, vai ficar aqueles pintinhos molinhos no chão, que não anda, né, e daqui a pouco são eliminados. Então, por isso de desligar o aquecedor. Mas daí, não vai esfriar a pinteira nesse momento que a gente está fazendo? O tempo é muito rápido, né? Lembrando que esse barracão já está pré-aquecido e que a ave sente a temperatura que está na cama. Então, se a cama estiver a 34, 32 graus, que é o que a gente preconiza, esteja em 32 graus, por mais que o ambiente reduza a temperatura para 30, para 28, para 27 graus, não tem problema, vocês vão ver que ele continua esparramadinho. Por quê? Porque a cama está aquecida, então ele está absorvendo a temperatura da cama, ele vai continuar bebendo, vai continuar comendo. Com 30 minutos no máximo, que é o tempo que a gente preconiza, vai ser restabelecido o aquecimento e logo volta a temperatura ambiente
pintinho não vai sentir essa diferença. Fiquem tranquilos. Após ligar o aquecimento, o próximo passo é travar o exaustor máximo da semana. Por quê? Normalmente acontece dessa forma. O aviário está bem aquecido, 32, 33 graus, às vezes até um pouco mais. O pintinho está dentro de uma caixa com mais 100, 99 pintinhos, então 100 pintinhos por caixa. Um pintinho aquece o outro. Então, a temperatura que ele sente ali dentro, em média, 5 a 6 graus maior do que está no ambiente. Quando a gente tem as caixas nessa condição todas encostadas, essas caixas de baixo não tem desprendimento, não sai o calor que está dentro da caixa que os pintinhos estão produzindo, e o calor do ambiente também aquece mais ainda esse pintinho. Nós medimos aqui na primeira caixa, nesse galpão, estava 41,1 graus. A temperatura do pintinho normal é que fica entre 39,5 a 40,5 no máximo. Então, na primeira caixa estava dessa forma. Imagina nessa última que está no meio, colado entre duas caixas. A temperatura é muito superior. Então, o pintinho desidrata, ele superaquece, ele entra em estresse calórico antes mesmo de ser descarregado dentro do barracão. Então, é importante, quando a gente fazer esse manejo, distanciar um pouco as caixas. Então, trava o exaustor, um exaustor, no caso, uma vela de 12 de largura, trava o exaustor nesse momento, de forma que facilite, espaçamos aqui as caixas, de forma que dissipe o calor de dentro das caixas, então o pinchinho produz muito calor, esse calor vai saindo, e o exaustor também vai ajudando a fazer uma ventilação dentro dessas caixas. Na sequência, o ideal, quando está distribuindo, é não ter caixas paradas dentro do barracão. A gente começar a distribuir de 2 em 2 em todo o galpão. A temperatura melhor que o pinchinho está é nas primeiras caixas. Então, nós pegamos de 2 em 2, distribuímos dentro do barracão, de forma que elas não fiquem paradas daquela forma que eu mostrei anteriormente, superaquecendo. A gente distribui, tem um exaustor travado lá no fundo, ventilando um pouco esse pinchinho. Não precisa ter medo também, Lembrando que o pinchinho está sentindo 5 graus a mais do que está no ambiente, então se tiver 30 graus, ele está sentindo ali próximo a 35 graus, não está passando frio, dá para fazer bem tranquilo. Qual que é o objetivo disso? Diminuir a temperatura dentro das caixas, distribuição das aves, depois a gente vai ver, a gente distribui melhor as caixas, então, consequentemente, a gente solta os pinchinhos em mais pontos e ele consegue se espalhar melhor. Após distribuir, e distribuindo de 2 em 2, 80% das caixas, um grupo já vai lá e começa a soltar os pinchinhos efetivamente. Em barracões que tem a descarga lateral, um ponto importante, quando a gente abre essa porta, às vezes a gente mata a ventilação do barracão. Então, quando é carregamento de descarga lateral, nós vamos fechar a porta do aviário e também fechar a porta do baú. Qual que é o objetivo? Restabelecer a ventilação dentro do aviário e restabelecer a ventilação no baú. Cuidado muito importante, aqui nós já estamos indo para a parte de despejo das aves. Tomar muito cuidado com a altura que a gente vai despejar essas aves. A gente traz um vídeo para exemplificar isso. A gente pega a caixa, encosta a base dela no chão e faz o despejo. Tira o papel de dentro, coloca na lateral e coloca a caixa aqui. Mesma forma, bem tranquilo, bem rápido, Mesma forma, empilha a caixa e joga o papel do lado, Sucessivamente, depois que a gente fizer vários isso, a gente faz um bloco de caixa, coloca o papel dentro e leva lá na linha central para empurrar com os canos para facilitar o trabalho. Muito importante isso, cuidar para não ter uma altura muito alta. Nós evidenciamos situações soltando a 1 metro de altura, a meio metro. Não pense a altura, o tamanho do pintinho, soltando a 1 metro, é quase simular nós pularmos de um prédio de 10 andares. É muito alto para o tamanho do pintinho. Então, é um pintinho que vai ter fratura de perna, vai dar problema de perna aberta, vai se machucar, realmente às vezes fica embolado, não anda. Então, é um ponto muito importante do despejo dos pintainhos dentro do galpão. Ponto importante também é fazer a contagem dos pintinhos, Então, pega 2 caixas, passa de uma para outra. Importante não contar a primeira caixa, porque alguns pintinhos pulam dentro do caminhão, e daí a gente vai ter que colocar em alguma caixa, então às vezes coloca numa outra caixa que vai sobrar, e naquela vai faltar. E contar no mínimo 10 caixas, na sequência. Então, despreza a primeira e conta na sequência. Qual que é a importância de contar na sequência?
No incubatório, a máquina que faz a contagem dos pintinhos, ela é automática. Então, se ela colocar um pintinho a menos, ela sabe disso, ela colocou 99, na sequência ela vai colocar em alguma caixa 101 pintinhos para corrigir o volume. Então, aí você vai pegar lá numa fileira e vai olhar 101, ela vai corrigir na próxima para 99, aí 100, 100, às vezes dá 1,99, na seguinte vai puxar para 101. É importante sempre contar na sequência. Então, aqui fechamos os pontos críticos relacionados ao alojamento, né? Pontos muito importantes que devem ser seguidos. E vamos para a última fase, que é do pós-alojamento. Olhando aqui para o benefício da ração no papel, né? Então, a gente falou ali de fazer, né? Vamos olhar aqui qual que é o benefício de colocar essa ração mais distribuída possível. É um dia quente, né? Se a gente colocar essas rações aglomeradas, os pintinhos estariam todos em bolos aqui, se aquecendo mais. Aqui, nessa distribuição de ração, eles ficam bem esparramados, né? Bem esparramados em toda a pinteira, porque tem ração repleta em todo o pinteiro. Então, não preciso se aglomerar em um ponto específico para comer. Tem ração pé a ponta no barracão. Aqui um vídeo, né? Um vídeo recém-alojado. Desculpa, um vídeo aqui recém-alojado. Pintinho já iniciando o consumo nos infantis, no comedouro, no papel. Olha aqui a ração já comendo no comedor automático, já nos primeiros minutos já de alojamento, comendo ração no papel, bem distribuído dentro do barracão. É isso que a gente espera com esse manejo. E também aqui falando da importância da regulagem da água previamente. Então, a gente deixar já na altura que não precise fazer uma regulagem no momento do alojamento, deixar essa regulagem previamente ajustada. Para que aconteça isso, ó. Aqui, um alojamento que nós estávamos terminando de alojar e eu voltei um pouquinho para ver como é que estava a condição do barracão. Pintinho já iniciou o consumo de água, né? Está na altura do olho ali, um pouquinho acima, né? Nesse caso aqui, ó, mas bem próximo do que precisa. Eu não tinha sido ajustado ainda depois do manejo, mas o pintinho tomando água desde os primeiros momentos. Olha a distribuição dessas aves dentro do barracão. Muito bem distribuído, comendo, bebendo, buscando alimento, um pintinho esparramado, com ótima perspectiva de peso de primeira semana, de uma boa performance. Após finalizada toda a descarga, voltar à ventilação programada, então voltar à ventilação, se é a mínima ou se é a automática que vai estar travando no exaustor, então voltar à ventilação programada, ajustar a altura do nípel, se necessário, ligar aquecedor novamente, né, para que se restabeleça a condição normal dentro do barracão. Ajustar a altura do nípel, se necessário, porque às vezes a gente vai acertar, vai ficar dentro dos 8 centímetros, vai ficar perfeito, na altura do olho. Mas pode ser que o pintinho é um pouquinho maior, que a gente vai ter que ajustar um pouquinho para cima. A vantagem é que toda a pinteira está com a mesma regulagem. Então, se está um pouquinho alto, ou um pouquinho baixo, a gente vai lá dar 2 voltas, né, ficou bom. Então, é só dar 2 voltas em todas as catracas que vai todos ficar na mesma condição. Então, vai ficar na mesma regulagem, e isso a gente faz com 2, 3 minutos. Indicador de conformidade pós-alojamento. Qual que é o indicador que a gente tem de maior conformidade? É o papo cheio. Então, após 4 horas pós-alojamento, nós temos que ter 80% de papo cheio. Após 12 horas, acima de 85%. E após 24 horas, 95% de papo cheio. Isso aqui é muito importante e fundamental, essa checagem. De fazer para avaliar se tudo que a gente está fazendo lá dentro está dando resultado. Então, aqui, ó, papo cheio, macio, a gente fala, né, consistência de polenta, né, num ponto ali mais líquida, né? Então, tem que ter ração e tem que ter água. Se tem só água, o que está acontecendo, né? Provavelmente, às vezes está muito quente, o frango só está tomando água, não está consumindo ração. Se tem só ração, talvez a água esteja quente ou inacessível, né? Ou numa pressão muito alta, que o frango não está conseguindo fazer ingestão de água. Então, é um ponto de checagem. Se não está em ponto de polenta ali, né, que a gente fala, tem alguma coisa de errado. Tem que checar a temperatura, tem que checar as vazões, tem que checar o aquecimento do papel, tem que revisar tudo de novo. Porque não está dando certo. Provavelmente a gente não vai atingir no próximo período ali de horas o volume que a gente espera. Fazer a correção e novamente esperar um tempo, uma hora, 2 horas, e começar a fazer a checagem novamente para ver se a gente atingiu
ou corrigir o problema existente dentro do barracão. Indicador de bom desempenho da primeira semana. A nossa tabela de primeira semana que vai na ficha, né? Aqui por semana. Então aqui, vamos pegar a primeira semana, 7 dias, 180 gramas. Esse peso, eu atingi 180 gramas na primeira semana. É bom ou ruim? Depende. Depende do quê? Depende do peso do pintinho na chegada. Então, para a gente saber o potencial desse pintinho, nós precisamos saber o peso que o pintinho vai chegar lá. Por quê? Nos primeiros 7 dias de vida, o pintinho deve aumentar 4,3 vezes o seu peso de alojamento. Então, se a gente tem aqui um exemplo de um pintinho de 45 gramas, vezes 4,3, ele precisa ter 193 gramas. Se ele fizer mais, melhor, né? Ótimo. Se ele fez a menos, teve alguma coisa que não deu certo. Alguma oportunidade, algum ajuste fino passou. É importante revisar, né, o próximo lote, tratar essa oportunidade para atingir o máximo do potencial. Então, o máximo do potencial desse pintinho é 4,3 vezes o peso de alojamento. Se a gente atingiu isso, ótimo, atingimos o nosso potencial, é o potencial que esse pintinho tem. Se foi abaixo, precisamos revisar o nosso manejo. Nós começamos a fazer esse alojamento, a equipe já vem fomentando isso no campo durante o mês de janeiro, né? Dentre outras ações desse procedimento, também destacamos aqui o aumento do tamanho do pellet, né, no alojamento. Isso tem feito o nosso peso inicial aumentar bastante, né? Comparando ao mesmo período do ano passado, nós tínhamos aqui em janeiro de 2020, 183 gramas de peso inicial. E agora, em 2021, janeiro de 2021, 187 gramas. Essa diferença aqui representa 4 gramas, né? O que representa 4 gramas para nós? Parece uma coisa muito pequena, né? Mas isso representa 40 gramas no peso final. Ou seja, a cada 1 grama a mais na primeira semana representa 10 gramas no peso final. Então aqui a gente tem 4 gramas a mais, a gente vai ter 40 gramas a mais para um frango da mesma idade. Então é um indicador muito importante. O indicador de primeira semana é muito importante. Trazendo para o volume da Copacol, né? Nós temos um volume muito grande de produção. Então, se a gente coloca 40 gramas no volume todo, é muita coisa. É um volume de carne muito grande. Exatamente, Ricardo. Fazendo a avaliação, nós temos com esses 40 gramas a mais de carne dentro da nossa operação, nós teríamos 28 carretas a mais de produto, né, por mês. Então, nós teríamos um volume muito expressivo. Eu gostaria de agradecer aqui alguns comentários, produtor Emerson Barbosa, né, comentando que seguiu nossas recomendações atuais e que obteve um bom êxito aí com a arrancada do lote, um bom desempenho com o pintinho inicial. Agradecer também a participação da senhora Regina Mori Tomé, destacando a importância de ter os alojamentos no menor espaço de tempo dentro do núcleo, para que as pessoas que ajudam no trabalho tenham a condição de seguir e ajudar o alojamento total no menor espaço de tempo, agregando na performance. Também a gente teve a participação aqui do Mário Brasil, que fez um questionamento sobre a ração pelletizada para pintinho. Voltando um pouquinho ao slide anterior, a gente vê que nós tivemos aí um peso inicial de pintinho no mês de janeiro bastante expressivo, né? 4 gramas a mais do que janeiro do ano passado, e fruto desse resultado, muito vem da evolução do aspecto físico da nossa ração. A nossa ração inicial ela está um pouco mais grosseira, ela está um pouco mais grossa, facilitando que o pintinho faça a captura da ração no menor espaço de tempo, enchendo mais facilmente o papinho e, consequentemente, agregando em uniformidade do lote e desempenho final por um maior peso. Então, tudo isso tem uma correlação muito próxima àquilo que a gente acabou de comentar. Se nós tivermos um pintinho que é um recém-nascido, né, vamos comparar um bebê recém-nascido, ele sai de uma incubadora, tem um estresse do transporte, nós temos que dar o recebimento o mais breve possível para esse pintainho, para que ele não desidrate e não perca a performance. Então, agradecemos
parcialmente as perguntas que vieram, e também destacar todo esse contexto, que todas as etapas ditas até agora, elas são fundamentais para esse resultado, assim como os cuidados manifestados nas propriedades que os senhores estão executando. Obrigado, Ricardo. Fica à vontade. Obrigado, Douglas. Também trazemos aqui um ponto importante, são as curvas de temperatura. Devido às mudanças genéticas, né, foi entendido que o frango está produzindo mais calor e foi necessário um ajuste nessas tabelas. Então, nessas tabelas aqui, a equipe está treinando os produtores a campo, mas destacando um pouco elas aqui de uma forma geral. Então, aqui a gente tem a idade, né, das aves e aqui a temperatura. Vamos pegar um exemplo aqui, a umidade, desculpa, para cada temperatura, para cada faixa de idade. Pegamos aqui um lote que seja entre 1 e 7 dias. Para a umidade de 40%, nós teríamos que ter uma temperatura de 33 graus. Essa tabela não leva em consideração a velocidade do ar. Seria aqui para uma ventilação mínima. O ar está estático dentro do barracão. Para nós sabermos, se tiver um exaustor, por exemplo, travado, um exaustor funcionando, pegando um exemplo de um barracão de 12 de largura, um exaustor é muito provável que ele esteja muito próximo a 0,5 metros por segundo com 7 dias, né? Então, o pinchinho vai estar perdendo de sensação térmica 2,3 graus. Aplicando aqui na nossa semana, né? Então, a 40%, 33, menos 2,3, o pinchinho estaria sentindo uma sensação térmica aqui de 30,7 graus. Essas tabelas são uma tabela de referência. Não é uma tabela que a gente pode levar, não, colocando isso, independente do que acontecer dentro do barracão, a gente vai trabalhar em cima disso. Não, são referências técnicas para a gente poder fazer a regulagem dos painéis e fazer um ajuste prévio do equipamento. Como que a gente vai fazer o ajuste fino, né? Realmente entender quem que vai nos dizer qual que vai ser a temperatura que precisa estar dentro do barracão. São vocês mesmos, somos nós mesmos, através da visão, né? Então, observar, essa ave está lá dentro da temperatura desejada, mas ela está ofegando, está quente, né? Ela está amontoada, então está frio. Então, um ajuste fino nós fazemos pelo olho, olhando para a ave, vendo o comportamento, está comendo, está bebendo, está brincando, está expressando os comportamentos, né? Beleza, está ótimo. Não está, né? Temos que avaliar o que está acontecendo. Outro ponto importante, né, o tato, né? Então, pega as aves, pega o pinchinho, apalpa o papo, né, tem consumo de ração e água, ok? Só tem de ração, o que está acontecendo, né? Só tem de água, o que está acontecendo. Então, o ajuste fino dessa tabela, nós fazemos, né? O granjeiro deve fazer lá, olhando para o frango, olhando para aquilo que ele está demandando dentro do aviário. Indo para as considerações finais da minha apresentação, o manejo inicial tem alta correlação com o desempenho final. Então, olhamos bem ali, né? O manejo, o peso de primeira semana, tem uma alta correlação com o peso final. Então, é o ponto de partida. Se nós fizermos um primeiro dia excelente, provavelmente, até o terceiro dia teremos uma boa performance e o nosso peso de 7 dias vai ser muito bom. Se nós fizermos um mau primeiro dia, né? Demora muito, tem regulagem, acontece alguma coisa, né? Provavelmente o peso de primeira semana vai ser baixo, né? E, consequentemente, não vamos aproveitar o máximo do potencial desse frango ao abate. Então, o primeiro dia de vida é o mais importante da vida do frango. É o ponto que a gente tem que estar em cima. É um recém-nascido, de fato, que está dentro do barracão. Então, nós temos que acompanhar ele, né? Tá trabalhando, olhando para o que ele está precisando e atendendo com ração, com água. Tem que dar na boca mesmo, é um recém-nascido que a gente tem que estar trabalhando. O dia mais importante da vida do frango. Todo e qualquer equipamento tecnológico não substitui a observação prática no ambiente de criação. Vimos ali, nós regulamos os painéis, damos parâmetros para eles de umidade, temperatura, ele faz o que a gente mandar, automaticamente. Porém, ele não tem a capacidade de olhar para o frango, ver se o frango está ofegando, ver se o frango está bem, ver se precisa de um ajuste de ventilação mínima, ver se precisa resfriar ou aquecer. Esse ajuste só é feito pela capacidade de observação, né, o visual dentro do barracão. E isso cada um de vocês precisa olhar, precisa estar presente, olhando, fazendo um ajuste fino
às vezes o ajuste de ventilação mínima na madrugada é um, de meio-dia é outro, à tarde é outro e à noite é outro. Então tem que estar lá na observação. O painel, infelizmente, né, ou felizmente, não faz isso por nós. É importante buscar novas formas de fazer. Sempre importante buscar novas formas. Aqui estamos aperfeiçoando o manejo, né, buscando novas tecnologias, buscando novas formas de fazer, modernizando nossos galpões. É sempre importante buscar as novas formas de fazer. Porém, é importante garantir as bases. Trago aqui um exemplo, né? Nós tínhamos lá, 5.000 anos atrás, a roda, né, que foi inventada. Ela tinha um objetivo, né, de carregar, de fazer as carroças, de fazer o transporte da época, e a gente veio evoluindo, né? Evoluindo. Só que, olha, 5.000 anos depois, ela continua sendo uma roda, né? Muito aperfeiçoada, né? Muito diferente, com alta performance, mas ela continua sendo uma roda. Ela continua tendo uma razão de existir, uma razão de ser feita. Da mesma forma no barracão. Às vezes a gente fica buscando novas formas de fazer, tentando inovar, mas tem muita coisa que já está muito bem consolidado, que é para a gente aplicar. Tudo que nós trazemos para o produtor é validado pelas casas genéticas, né? Então são orientações vindas deles, nós acompanhamos, fazemos nos produtores, validamos o procedimento para depois fazer essa disseminação dentro da integração. Então é importante fazer novas coisas, importante, mas não podemos esquecer que o frango está lá dentro e ele precisa de água, ele precisa de ração, água fresca, precisa ter um espaçamento bom, né? As bases, o feijão com arroz muito bem feito. Feijão com arroz muito bem feito tem dado excelentes resultados para os produtores. O ajuste fino, né, tudo isso que a gente vem falando aqui, é isso que vai proporcionar, né, a gente ter um resultado melhor, né, ter um desempenho melhor dentro da nossa integração. Com isso, encerro a minha apresentação, né, e agradeço pela oportunidade desta live. Surgiram algumas novas perguntas, né? Uma pergunta aqui, uma consideração do Eliezer Sherpinski e também do seu Darifro Ralph, de Tupanci. Obrigado pelo questionamento. Como que é realizado o carregamento nos incubatórios? Nos incubatórios, nós temos todas as etapas de expedição, onde esse pintainho ele é sacado da máquina do nascedouro, ele passa por uma esteira, onde a gente faz a classificação desse pintainho, e aí o equipamento de contagem já direciona ele para dentro das caixas, totalizando 100 pintainhos por caixa, e aí nós montamos os lotes, formamos os lotes dentro de uma sala climatizada, e na medida que todas as notas, tudo está pronto, esse pintinho a gente começa a realizar a expedição. Nós acompanhamos, sim, esse pintainho no incubatório. Nas últimas semanas, de uma forma bastante intensa, junto com a equipe, montamos um grupo de trabalho, onde nós estivemos nos 2 incubatórios da cooperativa, na madrugada, acompanhando o carregamento, a expedição desse pintainho, e também os alojamentos no campo, onde a gente pôde descrever, observar alguns pontos críticos de manejo, para trazer para esse momento, para uniformizar essa informação. Então, é bastante oportuno a pergunta, esse questionamento. Realmente, a gente tem que ter preocupação com o todo. Não quer dizer que a gente não tenha oportunidades, né? Muitas oportunidades foram vistas em todos os segmentos, e de uma forma bastante importante, a gente enfatiza a participação do produtor no todo, né? A preocupação com o todo, que faz a gente realmente evoluir e procurar as melhores práticas para trazer o desempenho. Agradecemos a senhora Solange Lima, que faz uma pergunta aqui, se é necessário, né, Ricardo, fazer o estímulo de 2 em 2 horas. Essa é uma prática que a gente recomenda. É necessário fazer? Sim, Douglas, é importante. Claro, tudo depende de lote a lote, né? Talvez tenha lotes que a gente precise fazer de 2 em 2 horas, tem lotes que a gente precisa fazer de hora em hora, e tem lotes que tem que fazer de meia em meia hora. O primeiro dia, quanto maior a intensidade de estímulo dentro do barracão, né? Como eu disse, é o primeiro dia onde mais importante, melhor. Quanto mais a gente der acesso, estímulo para a ave, para ela comer ração, para ela tomar água, rapidamente fazer a ingestão, rapidamente ela começa a desenvolver os órgãos, inicia o crescimento. Então,
Então, quanto maior é o consumo no primeiro dia, isso está diretamente ligado no peso de 7 dias. Então, se a gente tiver condição de andar de 2 em 2 horas, ótimo. Se tiver condição de andar em menos tempo, de 1 em 1 hora, também é importante. Mas o manejo aí, mais ou menos, que a gente vem visto, o pessoal anda no primeiro dia, quase o dia todo, né? Passa o dia quase dentro do barracão no primeiro dia. No segundo dia em diante, é mais ou menos nesse tempo, de 1 hora, 2 horas, os estímulos. Mas no primeiro dia, depende do como é que o pintinho está se comportando dentro do aviário, às vezes esse manejo tem que ser constante. Estimula, bate o copinho, espalha os pintinhos, o estímulo tem que ser constante para fazer a maior ingestão de ração possível. Destacamos também, né, essa importância do estímulo. É sempre muito positivo a gente estar estimulando a cada 2 horas, mas eu destaco que o ponto fundamental, o fator mais crítico de sucesso é ter um ambiente adequado. Porque caso eu não tenha um ambiente adequado, quando eu terminar de andar dentro do galpão, esse pintainho vai sentar e vai deixar de comer e se desenvolver. Então, como o Ricardo explanou muito bem na apresentação, nós precisamos realmente ter uma ingestão o mais rápido possível de água e ração. Consequentemente, esse pintinho vai absorver a gema, vai adquirir todas as defesas que a galinha passou para ele, está na gema. Então, ele vai arrancar de uma forma diferenciada e vai promover um maior desempenho, mais vitalidade, mais viabilidade, mais uniformidade, formando melhor a carcaça na fase inicial, promovendo melhor conversão. Tudo isso faz sentido, né? Ao longo da apresentação do Ricardo foi muito bem posicionado. A gente destaca também aqui a participação de vários produtores, o senhor Sebastião Primila, de Campina da Lagoa, parabenizando pela live, parabenizando pela apresentação, Jéssica Fernandes, a dona Nelly Martins também destacando a apresentação, Augustinho Stequeter, obrigado pela apresentação, assim como todos que participaram. E a gente vê um ponto muito importante, foi destacado pelo Ricardo, é a questão da tecnologia não substituir a nossa observação. Isso eu gostaria de endossar, é um ponto muito importante, porque a gente se depara frequentemente com problemas de sonda, com problemas de painéis, e às vezes nós estamos se deparando querendo alinhar uma temperatura ideal, e nem sempre a minha sonda dentro do galpão está correta, nem sempre o meu painel está interpretando a sonda de uma forma correta. Por isso, nada substitui a nossa observação. Essa é a grande diferença, é isso que faz a diferença. Observação dos comportamentos de consumo de água, ração, quanto desses pintainhos estão deitados, como é que ele está se comportando em relação à velocidade de vento que eu estou colocando para dentro do sistema. Vento demais desidrata, vento de menos também desidrata. Então, tudo isso é muito importante. Por isso que a gente traz tabelas de referência. Então, às vezes, a gente também se depara com o seguinte comentário. Passou um técnico em um galpão, disse para deixar 32. Passou o técnico em outro galpão, pediu para deixar 29. Só que, às vezes, os 29, eu estou com a matriz, às vezes, mais velha, eu estou com a umidade mais alta. Então, assim, a nossa observação ela tem que estar muito mais ajustada ao comportamento do que propriamente a leitura de sonda e de temperatura de painel. Elas são referências importantes, não substitui. Estamos chegando ao final da nossa live, fizemos várias lives no ano passado, esse ano também, certamente, se Deus nos abençoar, nós faremos várias lives, sempre no intuito de levar informação para o produtor, sempre no sentido de trazer uma discussão enriquecedora que possibilite a gente avançar dentro do que nós estamos fazendo. Nós temos uma responsabilidade muito grande dentro da produção, como vimos no nosso vídeo, o sustento das famílias. Nós estamos produzindo alimento que é exportado para o mundo todo, num mundo cada vez mais com dificuldades, no mundo de pandemias, de Covid, mas nós temos sempre a esperança de uma evolução. Nós estamos fazendo um trabalho, uma missão de muita excelência, de muita participação e cooperação. E essa é a nossa essência da cooperativa. Nós gostaríamos de colocar a nossa equipe técnica à disposição dos senhores
para qualquer necessidade, né? Qualquer necessidade que os senhores tenham. Dizer que a nossa cooperativa busca sempre a excelência, mas os processos estão muito robustos. A gente precisa sempre melhorar a nossa comunicação, estamos alinhados com os senhores, abertos a aprender com os produtores, nós temos muito a aprender, como nós temos uma participação também de veicular e fomentar as melhores práticas, as práticas que a gente acaba adquirindo com troca de experiência com outras empresas e com profissionais do mundo todo. Então, certamente, juntos, nós faremos cada vez melhor. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todos, nos colocar mais uma vez à disposição e dizer que em breve estaremos juntos fazendo uma outra live com outro tema, assuntos pertinentes. Também estamos abertos a ouvir sugestão. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade.